Amém, irmãos? Vamos abrir em Mateus capítulo 7, verso 21. Nós vamos falar hoje sobre o perigo da falsa paz. O perigo do auto-engano. O perigo do falso evangelho. O perigo de ser um falso cristão. Por isso que se faz tão necessário analisarmos a nossa própria vida pelo fruto que ela tem dado. Nós vimos na semana passada que fruto é esse, as obras da carne ou o fruto do Espírito. Então, o que tem emanado do nosso coração? As obras da carne ou o fruto do Espírito Santo? Isso vai dizer se nós estamos dando o bom fruto ou o mau fruto. E Jesus disse que pelo fruto se conhece a árvore. E aqui no verso 21 nós vemos uma antecipação do juízo. Jesus aqui no Sermão do Monte, ele antecipa o juízo final. É como se ele estivesse contemplando a cena do juízo final e vendo como o engano é danoso e prejudicial, principalmente no momento do juízo. Porque o engano, enquanto a pessoa está aqui na terra, o engano ele é prazeroso. O engano ele só é destruidor e avassalador quando Deus descortina os corações. É isso que Jesus está fazendo aqui. Ele está fazendo uma antecipação do dia do juízo e mostrando que inúmeras, milhares, milhões de pessoas que se dizem cristãs irão morrer com o nome, o rótulo de cristãos, às vezes até com um versículo bíblico na sua lápide, com o nome no hall de membros da igreja, muitas vezes com cargo eclesiástico dentro da igreja, com respeito até de outras pessoas dentro e fora da igreja, mas ao se encontrar com Cristo, essa pessoa vai ter uma grande e terrível decepção, porque não aconteceu com ela o que Jesus disse a Nicodemos: é necessário nascer de novo, e quem não nascer da água e do Espírito não pode ver nem entrar no reino dos céus. E aqui nós vemos no verso 21 essa afirmação que nos mostra que aquilo que pensamos, na maioria das vezes, não condiz com a realidade de quem somos. Você não é quem você pensa que você é. Você não é quem as pessoas pensam que você é. Você é o que Jesus diz que você é. E eu também. Porque na maioria das vezes nós pensamos que somos uma coisa e não somos. E as pessoas também pensam que somos uma coisa que não somos. Por isso que a Bíblia diz que o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência que está diante dos olhos, mas Deus vê o coração, as intenções do coração. E aqui nós vemos esse momento tão importante, o dia do juízo final, o dia do encontro com Cristo. Aqui no verso 21, Jesus está mostrando
o que acontecerá com aqueles que seguem os falsos ensinos, os falsos mestres, com aqueles que morrem em seus pecados, com aqueles que morrem enganados. Por isso que nós temos que julgar a nós mesmos pela palavra de Deus. Nós temos que, como disse João Batista, endireitar as nossas veredas pela balança da palavra de Deus. Não adianta acharmos que estamos bem aos olhos de Deus somente pelo diagnóstico de outras pessoas. Como por exemplo, eu posso olhar para você e dizer: não, irmão, você está bem com Deus, mas eu não sei como você acordou hoje, se você orou hoje, se você leu a Bíblia hoje, se você honrou a Deus hoje, se você amou hoje a Deus e ao próximo, se você perdoou aqueles que te ofenderam hoje, se você glorificou a Deus no seu dia a dia hoje. Então, eu não posso dizer somente com o que eu estou vendo aqui, se você está bem com Deus ou não. Mas Deus sabe qual é o meu e o seu real estado diante dele. Por isso que é a palavra de Deus que julga todas as coisas. E é pela palavra que nós temos que fazer esses autoexames honestos, para que a palavra de Deus nos guie em arrependimento e fé no caminho de salvação. Porque aqui é o que nós vemos aqui no verso 21. Nem todo. Perceba como o falso evangelho ele existe, como o falso cristianismo ele existe, como o falso cristão ele existe, como o engano religioso ele existe. É esse o ponto central aqui. Jesus está mostrando o dia do juízo final sobre a perspectiva daqueles que irão chegar lá enganados. Como o engano ele é perigoso. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor. Eu queria começar com essa afirmação. Essa afirmação, Senhor, Senhor, denota intimidade. O que essa pessoa está dizendo é: Senhor, olhe como eu tenho intimidade contigo. Senhor, olhe como eu sou teu filho, tua filha, teu servo, tua serva. É isso que significa a repetição do nome. Na língua hebraica, significa intimidade. Em Gênesis 22:11, nós vemos isso acontecer com Abraão. Em 1 Samuel 3:10, nós vemos isso acontecer com o jovem Samuel, quando Deus chama ele pelo nome. Então, essa expressão aqui, quando Jesus usa essas duas palavrinhas, Senhor, Senhor, ele está querendo mostrar que essas pessoas têm convicção, 100% de convicção, que tem uma profunda relação com Deus, uma profunda relação com Jesus. Essas pessoas morreram pensando estar em paz com Deus. Por isso que Jesus está falando aqui da falsa paz. Que essas pessoas aqui, essa expressão Senhor, Senhor, significa a forma que essas pessoas desceram à sepultura, a forma que essas pessoas morreram aqui na terra. Elas tinham plena consciência de que estavam indo para o céu. Por isso Jesus usa essa expressão, Senhor, Senhor. Essas pessoas morreram com convicção que eram salvas, perdoadas por Deus. Mas não é. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, agora olha o que ele diz, entrará no reino dos céus. Entrará no reino dos céus. É o que Jesus disse a Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito
não pode entrar no reino de Deus. Mas aquele, olha que coisa, nós vimos ontem sobre os escândalos. Em Lucas 17, Jesus disse: é necessário que haja escândalos, mas ai daqueles por meio do qual o escândalo vem. Nós vimos o exemplo de Ananias e Safira, como eles se diziam cristãos, mas eles não eram. E é melhor não se dizer cristão do que, com o nome de cristão, envergonhar o nome de Deus. Ou apostatar da fé. Por isso que ele diz aqui: Senhor, Senhor. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então, se dizer cristão, carregar uma Bíblia, frequentar uma instituição religiosa, não significa ser salvo. É necessário ter uma transformação que vem do céu. É necessário nascer da água e do Espírito Santo. É necessário ter amor. É necessário ter um amor puro por Deus e pelo próximo. E antes que você diga que tem amor, a Bíblia diz que o amor que vem de Deus, ele tudo crê, ele tudo espera, ele tudo suporta. Então, se o amor que você está sentindo, ele não espera tudo, ele não suporta tudo, ele não confia em Deus para tudo, não é o amor de Cristo. Porque o verdadeiro amor, ele é dessa forma. Quando alguém é regenerado, ele recebe o Espírito Santo e ele usufrui desse amor e passa para o seu semelhante esse amor. E a Bíblia diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, quando o homem é regenerado, nós vimos isso na semana passada, ele tem alegria. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A Bíblia diz em Filipenses 4:4, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, porque o fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Então, se você não tem alegria da salvação, isso também é um fator perigoso. A verdadeira paz, a paz que excede todo o entendimento e todas as outras características do fruto do Espírito, são evidências de que você é um regenerado verdadeiramente ou não. Mas aquele que faz, verso 21, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, qual é a diferença daquele que irá entrar no céu e daquele que não irá entrar no céu? Aquele que fez a vontade de Deus irá entrar no céu, e aquele que não fez a vontade de Deus não irá entrar no reino dos céus. É como o Senhor Jesus conta uma parábola, e ele diz que um pai, ele tinha 2 filhos, e ele disse ao filho mais velho: filho, vamos trabalhar na minha fazenda? E o filho disse: eu vou, meu pai. E ele chegou para o filho mais novo e disse: meu filho, vamos trabalhar na minha fazenda? E ele disse: eu não vou, meu pai. Mas na hora de colocar a mão na massa, o que disse que iria o mais velho, ele não foi. E o que disse que não iria o mais novo, ele arrependido foi. E Jesus disse: qual dos dois fez a vontade do Pai? Então os discípulos responderam: o que se arrependeu, o mais novo se arrependeu e fez a vontade de Deus. Então,
Nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que fazemos. Se estamos fazendo a vontade de Deus ou se estamos fazendo a nossa vontade. E essa é uma linha muito tênue, porque nós podemos fazer a nossa vontade e colocar na nossa vontade o carimbo da vontade de Deus. Quem aqui não já viu isso? A pessoa fala, Deus falou comigo. Deus falou comigo. Eu já vi isso algumas vezes. Não, Deus falou comigo que eu tenho que abrir uma igreja nesse lugar. Deus falou comigo que eu tenho que fazer isso e aquilo. E quando você vai ver, não tinha nada de Deus naquele negócio. Essa pessoa estava com os interesses dela, mas ela pegou os interesses dela e colocou o carimbo de vontade de Deus. Mas Deus não tinha nada daquilo. Deus não disse nada daquilo. É como meu pai sempre fala isso comigo. Na boca da maioria dos cristãos parece que Deus é brincadeira. Porque é um tal de Deus me disse, Deus me disse, Deus me disse, Deus me disse. E a vida da pessoa toda destrambelhada. Não, irmão, quando Deus fala, Ele fala algo e Ele não deixa confusão. Porque Deus não é Deus de confusão. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente usa o nome de Deus. Que é um dos mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Sabia que no Antigo Testamento, quando alguém dizia, assim diz o Senhor, e essa pessoa mentia em nome de Deus, e o que ela falava não se cumpria, sabe o que acontecia com essa pessoa? Ela era trazida para o meio da congregação, e ela era apedrejada no meio da congregação, até a morte, por mandato de Deus, para que todos tivessem reverência pelo nome de Deus, e não brincassem com essa santa vocação que é falar da parte de Deus. Então é um perigo muito grande dizer, Deus me disse, quando Deus não disse nada. E hoje se vê muito isso. Deus falou para eu ir para aqui, Deus falou para eu ir para aqui, e depois a pessoa muda tudo. Mas Deus não tinha mandado você vir para cá? Então aquele Deus que falou para você vir para a esquerda, aquela voz não era a voz de Deus, porque agora você já está na direita? Temos que tomar muito cuidado, irmãos. Muito cuidado com isso. Dizer que Deus disse quando Deus não disse. Por que, José, você está repetindo isso? Porque é isso que Jesus está falando aqui. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E a vontade do Pai que está nos céus não é a nossa vontade. E a pior perversidade é pegar a nossa vontade e colocar na nossa vontade o carimbo da vontade de Deus. Como se Deus estivesse aprovando a nossa vontade. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, será que nós, nas nossas decisões, nós estamos consultando a Deus? Será que é a vontade do Pai que está regindo as nossas vidas? Ou é a nossa própria vontade? A Bíblia diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus e o Espírito Santo nos guia em toda a vontade de Deus. Mas que faz a vontade de meu Pai que está nos céus.
Mas tem muitas pessoas que dizem Senhor, Senhor, e não fazem a vontade do Pai que está nos céus, mas fazem a sua própria vontade. E Deus é justo. Não pode ir para o mesmo lugar uma pessoa que fez a sua própria vontade e uma pessoa que fez a vontade do Pai que está no céu. Isso é o que nós vemos nos encontros passados na parábola, na história do rico e do Lázaro. O Lázaro fez a vontade do Pai. O rico fez a sua própria vontade. Verso 22. Olha que coisa. Ter Deus na boca é totalmente diferente do que ter o Espírito Santo no coração. Olha o verso 22, o que ele vai dizer. Olha o verso 22. Muitos. Isso é assustador. Eu mesmo já vi várias vezes a pessoa dizer, não, Deus me disse, irmão, Deus falou comigo que é para eu congregar aqui. E depois a pessoa desaparece. Mas cadê o Deus que disse para você congregar aqui? Desapareceu. A pessoa sumiu. Não, Deus falou comigo para eu abrir uma igreja em tal lugar. Certo? E por que você não abriu ou não começou a pregar o Evangelho nesse lugar? Ou qual foi a testificação de Deus que Ele falou para você abrir uma igreja nesse lugar? Como Ele falou com você para abrir uma igreja nesse lugar? Nós temos que tomar muito cuidado. Muitos, naquele dia, naquele grande dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor. Mais uma vez Jesus repete esse termo aqui, a repetição, porque essas pessoas diziam ter profunda intimidade com Jesus. E olha o que ele diz no verso 22, muitos. É como se ele estivesse dizendo, a maioria dos que se dizem cristãos não são cristãos de fato. Muitos. É que nós vemos o exemplo de Ananias e Safira. Muitos, naquele dia, o grande dia do juízo, o grande dia de prestação de contas, é esse dia que Jesus está dizendo aqui, naquele dia, é o dia do trono branco, aonde um por um serão julgados segundo as suas obras. É o dia em que se abrirão livros, os livros das nossas vidas, aonde serão pesadas as nossas palavras, as nossas ações, as nossas omissões, tudo que nós fizemos está registrado nesse livro. E o dia em que se abrirá também outro livro, o livro da vida. E todo aquele que não for achado inscrito no livro da vida, esse será lançado no lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então esse é o dia onde Deus irá descortinar os corações dos homens, aonde Jesus irá revelar os segredos dos corações humanos e as reais intenções do nosso coração. Naquele dia, muitos hão de dizer-me, e aqui eu posso estar incluso, você pode estar incluso, Senhor, Senhor. Essa pessoa tinha intimidade com Deus,
Mas por que essa pessoa tinha intimidade com Deus? Aqui o Senhor Jesus está falando de pessoas que tinham cargo eclesiástico, pastores, diáconos, pessoas que tinham cargo dentro da igreja, que pregavam a palavra de Deus, que louvavam, pessoas que expulsavam demônios. Olha que coisa, pessoas que faziam milagres, pessoas que oravam e milagres eram feitos por meio delas. Por isso que não é pelos sinais externos que se identifica um verdadeiro cristão, é pelo fruto do Espírito Santo. Um servo de Satanás, ele pode vir aqui e pregar. Ele pode pegar um comentário bíblico de Matthew Henry, ele compra, ele estuda, se dedica algumas horas e ele faz um sermão. Ele compra um dicionário bíblico, ele estuda e ele prega. Mas a questão é, como é que ele vai viver? Como é a vida dele? E é isso que nós vemos aqui, principalmente nos nossos dias, em que ter um ministério cristão, literalmente, na nossa congregação, pela graça de Deus não, mas no meio evangélico aí, literalmente se tornou um meio de vida. Então, profetizar se tornou um oneroso meio de vida. Falar da parte de Deus é algo supostamente da parte de Deus, é algo que traz retorno material para aqueles que não têm o Espírito Santo e fazem isso pela motivação errada. Então, milhares de pessoas profetizam da parte de Deus, usam o nome de Jesus, somente com o intuito de subir de vida. E isso é muito triste, porque o chamado cristão não é uma profissão, é uma vocação. Mas a maioria das pessoas vem na piedade uma fonte de lucro. É incrível como em igrejas grandes, como a Assembleia de Deus, a Igreja Presbiteriana do Brasil, entre outras igrejas, é uma disputa enorme para ver quem vai liderar aquela congregação local. Então, por exemplo, o pastor de uma igreja num bairro simples, ele está ali pleiteando o momento em que ele vai conseguir subir de cargo e ser pastor em uma igreja melhor. Porque à medida que ele vai melhorando de igreja do ponto de vista humano, os honorários dele enquanto pastor vão aumentando. Tá? Isso para a gente é um choque de realidade, mas é literalmente o que se pratica nessas grandes denominações. O ministério é visto como isso, como um meio de se obter o sustento. E o objetivo é esse. Então, em meio a esse grande engano religioso, é que Jesus diz: porventura não temos nós profetizado em teu nome? Profetizado em teu nome. Por isso que na maioria dessas congregações, o pastor ele tem carteira assinada, 13º, férias,
salário. E em teu nome não expelimos demônios. Olha o perigo do engano. E em teu nome não fizemos muitos. Olha que coisa, muitos milagres. Olha até que ponto um homem que não tem o Espírito Santo pode chegar. Ele pode ser uma pessoa extremamente ativa na religião. Ele pode ser alguém que professa conhecer a Jesus, mas Jesus não o conhece. Não tem um relacionamento com ele. Essa pessoa aqui pode fazer obras milagrosas, como curar uma pessoa que está doente, orar e essa pessoa ser curada, fazer um sermão, profetizar da parte de Deus, expulsar um demônio. São sinais. Por isso que os sinais não são evidência de salvação. Nicodemo chegou até Jesus e disse: mestre, eu sei que o Senhor é mestre da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que Jesus estava querendo dizer é: sinais, Nicodemos, não são evidência de que alguém vai entrar no reino dos céus. O anticristo vai produzir muitos sinais. Os falsos profetas vão produzir tão numerosos sinais e prodígios que, se possível fora, eles enganariam até os escolhidos. Então, sinais não em nada significa que uma pessoa é salva. O grande sinal que um verdadeiro cristão produz é o zelo pela verdade e a fidelidade ao chamado de Cristo na sua vida. O grande exemplo disso é João Batista, que foi o maior homem nascido de mulher e não produziu um único sinal. Qual foi o sinal que João Batista produziu? Miraculoso? Nenhum. O que caracterizou o ministério de João Batista foi a pregação da verdade e a fidelidade à verdade de Deus, mesmo diante de um homem rico e poderoso, que poderia não só manter João vivo, mas fazer de João um homem rico e poderoso juntamente com ele, que era Herodes, que admirava João Batista e amava ouvir João Batista. Como você se sentiria se você pregasse a palavra de Deus e um homem rico e poderoso amasse que você pregasse para ele? E esse homem rico e poderoso te desse muitas iguarias, e você visse que esse homem rico e poderoso, que ama que você prega para ele, ele ama te ouvir, mas ele vive abertamente na prática do pecado. Você condenaria o pecado dele, como João Batista fez, na frente de todos? João Batista desmoralizou o governante da sua época. Esse foi o sinal de João Batista. Um homem que entrou no céu. Ele olhou para esse homem que tinha casado com a mulher do seu irmão, só porque ele tinha dinheiro e poder, e disse: Herodes, não te é lícito possuir a mulher do seu irmão. O seu relacionamento é adultério e pecado. Você está vivendo abertamente em pecado e você está indo para o inferno. Esse foi o sinal que João Batista produziu. Um amor sincero por Deus e pela verdade,
que custou a sua própria vida. Isso é um servo de Deus. Alguém que ama a Deus acima de todas as coisas e não teme os homens. Como disse Pedro ao Sinédrio em Atos capítulo 5, antes importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. É por isso que Jesus disse: quem ama o seu pai e a sua mãe, seu filho ou a sua filha, ou a sua própria vida mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. E é aqui que nós vemos toda a diferença entre o verdadeiro cristão e o falso cristão. O falso cristão, ele é bajulador de homens. O falso profeta, ele é bajulador de homens, como diz na epístola de Judas, por motivos interesseiros, por interesses pessoais. Mas aqui Jesus mostra no verso 23, já concluindo. Então, perceba, essas pessoas vão chegar até Jesus e vão dizer: Senhor, sou eu que pregava, sou eu, Senhor, que expulsava aqueles demônios, sou eu, Senhor, que orava e os cegos enxergavam e os enfermos eram curados e os desempregados eram empregados. Senhor, sou eu que tinha milhões de seguidores na terra, sou eu, Senhor, o pastor daquela igreja, naquele bairro, sou eu. Verso 23, então lhes direi explicitamente. O que Jesus está dizendo é: no dia do juízo, eu não vou aliviar, eu não vou passar a mão por cima da cabeça. Cabe ao homem morrer uma só vez, depois disto, segue-se o juízo. E o que Jesus está dizendo é: eu estou vindo, eu vim pela primeira vez para salvar, para perdoar, para reconciliar com o Pai, para ser o mediador entre Deus e os homens, por meio do meu sangue na cruz. Mas agora eu estou vindo, eu estou voltando dos céus para julgar. E o juízo de Jesus é reto, é justo. Ele não tem o inocente por culpado, nem o culpado por inocente. Ele é um Deus justo, extremamente justo. É por isso que o Evangelho é a boa notícia de salvação, porque o Evangelho é a mensagem de perdão, reconciliação e salvação para o culpado, que se arrepende, que crê em Jesus Cristo e que é perdoado e reconciliado. Mas sem arrependimento não há remissão de pecados. Verso 23, concluindo: então lhes direi explicitamente. Jesus vai falar diante de todos. Perceba que a Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Haverá um tempo em que não haverá mais tempo de salvação. E Jesus não vai abrir mão da justiça de Deus, porque Ele deu tempo para que o ser humano se arrependesse e desse frutos dignos de arrependimento. Ele deu tempo, muito tempo. Ele deu uma vida inteira para que nos arrependêssemos. Foi isso que Salomão entendeu. Meu Deus, Deus me deu uma vida para que eu
temesse a Deus e guardasse os seus mandamentos, e eu desperdicei toda a minha vida nos prazeres transitórios do pecado. Salomão começa o seu livro e diz: que grande ilusão, que grande ilusão, vaidade de vaidades, tudo é vaidade, tudo sem Deus é vazio, e o pouco com Deus é muito. Por isso que ele conclui o seu livro e diz: de tudo que você tem ouvido, o resumo da vida do ser humano é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque nisto se resume o dever de Deus para com o ser humano, que Deus requer do ser humano. Então lhes direi explicitamente, abertamente. Agora nós vemos a frase mais assustadora da história da humanidade. Porque quem está dizendo isso não é um ser ruim. Quem está dizendo isso é o ser mais amoroso, justo, santo, bondoso, fiel de todos. É o próprio Senhor Jesus, que vai olhar para milhares de pessoas e vai dizer essa frase. Ele está dizendo essa frase agora. Essa frase é dita todos os dias por pessoas que morrem extremamente enganadas. E às vezes os seus parentes dizem: hoje o céu está mais feliz, hoje os anjos estão cantando. Como disse a família de Chico Anísio, o céu agora, os anjos no céu devem estar dando risada. E a grande maioria das pessoas ouvem essa frase. Talvez elas viveram a vida toda e elas nem se deram conta que Jesus existia, principalmente por conta da busca pelo dinheiro. Está lá em Lucas 12, o rico insensato. Aquele homem não tinha nem tempo para pensar em Deus. É por isso que a Bíblia diz: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque o rico, ele não tem nem tempo para pensar em Deus. Você chama ele para vir para uma reunião dessa, ele diz: ô rapaz, eu passei o dia cuidando de uma empresa, à tarde cuidando de outra empresa, de noite eu tenho que resolver os negócios dos meus imóveis, e amanhã de manhã eu tenho que ir resolver as minhas fazendas. Você não tem nem um tempinho para Deus? Não tem. A não ser que Deus regenere. Porque para Deus nada é impossível. Mas o relato de Lucas 12 é aquele. Havia um homem rico que tinha muito, e ele recebeu uma grande colheita que não dava para guardar nos seus celeiros, e ele então destrói aqueles celeiros, constrói novos celeiros para que ele guardasse aquela grande colheita, e ele diz: agora eu vou descansar, comer, beber, regalar, porque eu já estou farto. E quando ele pensou, ele passou a vida toda projetando isso. Quando ele pensou que ele alcançou, ele ouviu Deus o chamar: louco, essa noite eu virei e pedirei a sua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é todo aquele que ajunta tesouros para si mesmo e não é rico para com Deus. Foi por isso que Jesus disse: ajunte para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não corroem, e os ladrões não minam e nem roubam. Mas aqui ele diz: então lhes direi explicitamente, abertamente, nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Jesus não diz aqui: não, eu te conheci um tempo e depois você se afastou de mim. Não, o que ele diz é: eu nunca me relacionei com você.
Será que não é esse o nosso relato hoje? Você já tem uma relação verdadeira com Jesus? Jesus conhece a mim e a você. Nunca vos conheci. Olha que declaração assustadora. Nunca vos conheci. Nunca. É isso que milhões de pessoas estão ouvindo todos os dias. Pouquíssimas pessoas estão ouvindo: vinde benditos do meu Pai, venham para o reino dos céus, que vos foi preparado antes da fundação do mundo. Por quê? Pouquíssimas são essas pessoas. Porque ninguém quer viver a vida do justo. Quando chega no final, todo mundo quer ter a salvação do justo, mas ninguém quer viver a vida do justo. A gente quer o quê? A vida do rico e a morte de Lázaro. Não é top isso? Será verdadeiro? Não é massa isso? Não é muito bom? Diga se não é filé da Bahia. Você tem a vida do rico e a morte do Lázaro. Mas não tem como. Só vai ter a morte do Lázaro quem tem a vida do Lázaro. Por isso que a Bíblia diz: o justo, ele é salvo por meio de muitas dificuldades. Importa-nos que através de muitas tribulações ingressemos no reino dos céus. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, Jesus disse: eu venci o mundo. É impossível ser cristão sem dificuldade. É por isso que esse mundo para o cristão é um lugar de tormento. Consolo só na presença de Deus. Mas para onde você olhar e buscar refúgio aqui na terra é lugar de tormento. Por quê? Porque a porta é estreita e o caminho ele é apertado. A porta ela é estreita e o caminho ele é apertado. Por isso que o consolo do cristão, irmãos, é o céu. É o céu. E é Cristo. Então lhe direi explicitamente: nunca vos conheci. É aqui que se mostra como é inútil correr atrás do vento, como disse Salomão. Buscar satisfação nas coisas terrenas. Nunca vos conheci. Nunca conheci vocês. Nunca tive intimidade com vocês. Vocês nunca me obedeceram. Vocês nunca me amaram. Vocês nunca leram a minha palavra com fervor. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. Olha que coisa, Jesus falando isso. Imagine. Pense numa pessoa que você poderia figurar nela a mais forte expressão de amor. É essa pessoa, Jesus Cristo. A mais forte expressão de delicadeza, de pureza, de santidade, de bondade, de justiça. E você tentar se aproximar dessa pessoa e essa pessoa dizer: não, aparte-se, se afaste, afaste-se de mim. Eu nunca vos conheci, eu nunca tive relação com você. Os que praticais, olha porque Jesus diz afaste-se, por conta da prática. Nós não somos o que dizemos que somos, não somos o que as pessoas dizem que somos, nós somos o que as nossas ações dizem que nós somos.
De que adianta eu dizer, eu te amo, se as minhas ações não comprovam isso? Não é verdade? Eu te amo, irmão, em Cristo Jesus. Aí o irmão está passando uma dificuldade e eu nem lembro que o irmão existe. Eu te amo, irmão, em Cristo Jesus. Aí o irmão está doente e eu não estou nem aí para o irmão. Isso é amor? Não. Isso é um amor fingido. Da boca para fora. A Bíblia diz, não amemos só de língua, mas de fato e de verdade. É o que Jesus está colocando aqui no Sermão do Monte. Essas pessoas diziam que amavam a Ele de boca. Senhor, 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 nós não profetizamos, não fizemos milagres, não expulsamos demônios. Mas Jesus disse, não, vocês professavam amor, mas não praticavam o amor. Em João 14, 21, Jesus disse o quê? Se me amardes verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Então eu, Jesus, rogarei ao Pai, e Ele dará a vocês o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo que não conhece a Deus não pode receber, mas Ele habita em vocês, que me amam de verdade e me obedecem, e estará em vocês para sempre. É o que Jesus diz em João 14. Mas aqui, para aqueles que não amam a Jesus, a carta de 1 de Coríntios termina com a expressão muito forte, em 1 Coríntios 16. O apóstolo Paulo diz assim: todo aquele que não ama o Senhor Jesus seja anátema, amaldiçoado pelo próprio Deus. Por quê? Porque Jesus é a exata expressão de quem Deus é. E quem vê a Jesus, vê o próprio Deus. Então quem não ama a Jesus, não ama a Deus. Ninguém tem o Pai se não tem o Filho. E ninguém tem o Filho se não tem o Pai. Porque Jesus disse, eu e o Pai somos um. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Olha que coisa assustadora. Os que praticais a iniquidade. Por isso que não podemos seguir um falso profeta. Não podemos seguir o falso evangelho. Devemos olhar o fruto. Devemos tomar todo o cuidado. Porque se alguém ou algo nos deixa confortável no pecado, é perigoso. Porque sem santificação, ninguém verá ao Senhor. É o que Jesus está mostrando aqui. Quem morre na prática da iniquidade, não irá entrar no reino de Deus. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. A palavra iniquidade significa perversidade. Tudo que está contrário à vontade de Deus é uma iniquidade. Por isso que nós precisamos fazer um autoexame honesto. Se de fato nós temos o fruto do Espírito Santo, se de fato nós amamos a Jesus. E o que nós precisamos fazer, olhando para um texto desse, para uma realidade dessa, fugir dessa situação desesperadora, como dizia João Batista, fugir da ira vindoura, fugir dessa realidade aqui como correndo para Cristo, correndo para perto de Jesus, seguindo Jesus de perto, buscando conhecê-lo e torná-lo conhecido, buscando conhecer a Jesus pelas Escrituras, pela
oração, pelo louvor, pela comunhão com os irmãos. Tudo na igreja só faz sentido por causa da presença de Jesus. É Ele quem passeia no meio dos candeeiros de ouro. É Ele que está no meio da igreja. Por isso que Ele repreende a igreja de Éfeso, porque eles tinham abandonado o primeiro amor. Eles haviam perdido o senso da presença de Jesus no meio deles. E então eles estavam vivendo distantes de Cristo. E essa é a pior forma de viver e a pior forma de morrer. Distante de Jesus. Por isso que eu queria concluir hoje, já são 8h31, com o convite de Cristo. Eu queria convidar os irmãos a lerem comigo em Mateus. Passe só algumas páginas. Mateus 11. Muitas pessoas queriam receber esse convite e não receberam. Muitas pessoas que estão no inferno sonhariam com esse convite, mas não podem mais receber. Sonhariam estar vivas e receberem esse convite, não podem mais receber. E você está tendo o privilégio, e eu também, de receber esse convite maravilhoso de Jesus Cristo. Mateus 11:28 diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados. Olha que coisa, a vida nos cansa, o pecado nos cansa, as doenças nos cansam, as decepções nos cansam, e sobrecarregados. É isso que o pecado faz, ele sobrecarrega as nossas costas. É o que John Bunyan descreve no Peregrino, o cristão com grande fardo, porque o pecado faz isso, ele deixa a nossa vida pesada, ele deixa a nossa vida amargurada, porque nós somos criados para a glória de Deus, para viver uma vida leve na presença de Deus, desfrutando da comunhão com Deus, como Enoque, que andou com Deus e Deus o tomou para si, mas aí vem o pecado, nos separa de Deus e nos faz pessoas pesadas, pessoas que não têm alívio, não têm paz, porque Deus está distante por conta do pecado. Mas Jesus diz: você está assim, sem paz, perturbado, inquieto. Há uma solução. Venham até mim com as suas pesadas cargas, venham até mim com os seus inúmeros pecados, ainda que eles sejam vermelhos como a escarlate, eu os tornarei mais alvos do que a neve. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Jesus não veio chamar justos, porque eles não existem. Ele veio chamar pecadores ao arrependimento. Arrependam-se, venham a mim, e eu, Jesus, vos aliviarei. Não adianta buscar alívio numa comida prazerosa. Não adianta buscar alívio num copo de cerveja. Não adianta buscar alívio numa viagem para outro país, para outro estado. Você vai voltar mais cansado ainda. Não adianta buscar alívio em relacionamentos. Quem nos alivia é Jesus Cristo. O pecado, além de não aliviar o nosso estresse, ele cria um outro estresse. Olha que problema. Por isso Jeremias disse: o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não podem reter águas. Na tentativa de aliviar a tensão, vocês criam uma maior tensão, que é não buscar alívio na pessoa de Jesus. Ele nos alivia, irmão, em todas as áreas. Ele supre tudo que nos falta nessa vida. Ele é o pão da vida, pão vivo que desceu do céu. Jesus supre tudo,
tudo que você está precisando, Jesus supre. No nosso corpo e na nossa alma. Ele supre. Ele é Deus. Ele é o próprio Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E eu vos aliviarei. Alívio é uma sensação maravilhosa. Eu acabei de sentir aqui quando tirei o sapato. Alívio. Para viver o que eu estou pregando. Então, alívio é isso. Às vezes você está com o sapato. Você usou o sapato, botou aquela meia fedendo o dia todo. E aí você tira. O que é que você sente? Na hora que você tira, alívio, não é verdade? Parece que o sapato sufoca o pé. Aí você tira. E você sente o quê? Alívio. Aquela unha que está encravada, quando você vai no Dr. Scholl e desencrava, você sente o quê? Alívio. Só quem já teve unha encravada sabe como é chato. E como você só toma topada quando a unha está encravada. Não é nem na unha que está encravada. Você nunca toma topada. A unha encravou, você toma. Parece que o diabo bota um batente para você tomar. Mas quando você desencrava a sua unha, você tem o quê? Alívio. Aquele pedacinho de unha que estava entrando na carne, estava te trazendo toda aquela agonia. Mesma coisa é o pecado. Aquele pecadinho não confessado e não abandonado traz um tormento enorme. Mas Jesus tem o alívio. Alívio. Eu vos aliviarei. Tem até um remédio que o nome é alívio. Mas o verdadeiro remédio que alivia mesmo é Jesus. Jesus alivia tudo. Tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, pare de fazer as coisas sozinho, confiando na sua própria força, na sua própria inteligência. Se coloque sobre o jugo de Jesus. Sem mim, Jesus disse, nada podeis fazer. Meu jugo, eu gosto de um videozinho de Jesus que passa uma pessoa e em tudo que ela está fazendo, Jesus está do lado dela. Até quando ela está fazendo atividade física, ela está lá correndo na praça e Jesus está do lado dela. Então até para fazer uma atividade física, Paulinho, tem que chamar Jesus. Para não fazer bobagem. Tomai sobre vós o meu jugo. Não faça nada sem Jesus. Dependência. E aprendei de mim, porque sou manso. Olha que coisa. Quando você olha para Jesus, você vê o que? Mansidão. Jesus é um homem pacífico, é um homem manso, é um homem obediente a Deus, que ele não resiste quando Deus dá uma ordem, porque sou manso e humilde de coração. Jesus é humilde de coração. Porque muitas pessoas são humildes com os lábios, mas orgulhosas de coração. Jesus disse, eu não. Eu sou humilde de coração. E é Jesus quem nos dá esse coração verdadeiramente humilde. E é esse coração humilde na presença de Jesus que nos faz descansar com a glória de Jesus. Porque Deus existe aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Humildade de coração. E achareis descanso para a vossa alma. Quando algo é bom, nunca é demais. Então, a humilhação diante de Deus é maravilhoso para o servo de Deus. Então, nunca é demais eu e você nos humilharmos na presença de Deus. Humilhai-vos sobre a potente mão do Senhor, e ao seu tempo oportuno, Ele, o Senhor, vos exaltará. Se o meu povo,
que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas tudo começa como? Na humilhação. Na humilhação. Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui pereço de fome? Voltar-me-ei e direi para o meu pai: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O que é isso? Humilhação. Humilhação. Mas nós não gostamos de humilhação. Por quê? Porque o nosso coração é orgulhoso. O nosso coração não gosta de se humilhar. Mas a Bíblia diz para o nosso coração orgulhoso e soberbo, que não gosta de se humilhar, tende em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Agora olha o nível de humilhação, que embora sendo Deus, Filipenses 2,5, não usurpou o seu direito de ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma humana, ou seja, ele sendo o criador de todas as constelações, de todas as galáxias, de todas as estrelas, de todas as criaturas, do céu, da terra, ele se humilha e assume a forma de um ser humano. E assumindo a natureza humana, ele foi um servo sofredor. E assumindo a forma de servo sofredor, ele que era o criador de tudo, ele que dominava o oxigênio de todos em Israel, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Isso é o que? O mais intenso grau de humilhação. O Criador do universo, o dono de tudo que existe, o dono de todo o universo, seminu, com a coroa de espinhos, crucificado como um ladrão e um malfeitor. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Isso é humilhação. A capacidade de se humilhar. Aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. É aí que vem o verso 9. Por isso Deus, Filipenses 2,9, por isso Deus o exaltou sobremaneira. Depois que ele morreu e cumpriu a sua missão, quando ele bradou na cruz: está consumado, e ele disse: Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito, e tendo dito isto, ele expirou, ele morreu, ele deixou de viver. Deus então o exaltou sobremaneira e deu sobre esse nome o nome que está acima de todo nome, o nome sobre o qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Porque Deus o ressuscitou dentre os mortos, o exaltou, ascendeu ele aos céus e recebeu ele na glória, e fez dele o nome que está acima de todo nome. É por isso que ele diz: eu sou humilde de coração, aprendam comigo. Esse é o caminho. Humildade. Esse é o caminho. Sabe aquela pessoa que você olha e diz: esse é um grande exemplo, eu quero seguir esse caminho? É Jesus. Ele é o autor e o consumador da fé. Ele é que para quem nós devemos olhar firmemente. Ele é o próprio Deus, humilde de coração. É como se Jesus estivesse dizendo, ele está dizendo: aprendam comigo a se humilhar, porque por vocês mesmos vocês não vão conseguir se humilhar, porque a natureza de vocês é a natureza de Adão,
é a natureza da rebelião, é a natureza do pecado, é a natureza da independência de Deus, é a natureza da ingratidão, de não reconhecer os benefícios de Deus, é a natureza de fazer o mal. Essa é a natureza de vocês, mas aprendam de mim. Olhem para mim, não olhem para vocês, olhem para mim, Jesus, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis, achareis descanso para a vossa alma. A nossa alma só descansa no primeiro amor a Jesus. Não adianta. Você pode ir para Morro de São Paulo, você pode ir para Nova York, você pode ir para o lugar que for, você não vai descansar distante de Jesus. E encontrareis descanso para a vossa alma. Agostinho, um homem de Deus do passado, dizia: Senhor, o Senhor nos fizeste para ti, e o nosso coração dará inquieto, perturbado, enquanto não descansar em ti. Verso 30, concluindo: porque o meu jugo é suave. Então, se está muito pesado, está faltando Jesus. O meu jugo é suave. Por que o jugo de Jesus é suave? Porque o que ele pede que a gente faça é fácil? Não. Porque quando ele está conosco, para que a gente faça o que ele pediu, o poder dele é sobrenatural, para que possamos suportar, muitas vezes, o insuportável na nossa própria força. Por isso ele disse a Paulo: Paulo, eu não vou tirar o espinho. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa em meio à sua fraqueza. Eu não vou aliviar a dor, eu vou estar do seu lado em meio a essa dor. E a minha presença vai tornar essa dor suave, vai ser suficiente para você. E como Paulo reage a essa afirmação de Jesus? Em 2 Coríntios 12, 10: agora, pois, de boa vontade, eu me gloriarei nas minhas próprias fraquezas, nas minhas tribulações, prisões, humilhações, porque quando eu sou fraco, então eu sou forte. Quando eu reconheço a minha fraqueza e corro para perto de Jesus, o poder de Jesus me fortalece. É por isso que ele disse: eu tudo posso naquele que me fortalece, que é Jesus. E achareis descanso para a vossa alma. Tem um louvor que diz: vem já, alma cansada, vem já, porque o meu jugo é suave. O meu jugo é suave, e o meu fardo, e aquilo que Jesus pede para que eu e você façamos, é leve. Por que é leve? Porque ele disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por isso que sem Jesus nada podemos fazer, mas com Jesus tudo podemos naquele que nos fortalece. Vamos orar? E correr para perto de Jesus. Senhor Deus, nós te pedimos, Pai, perdão, Senhor. Perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pela nossa incredulidade, pela nossa falta de amor, Senhor, pela nossa falta de perdão. Nós temos que amar até os nossos inimigos, Senhor, e muitas vezes não estamos amando e cuidando o irmão do nosso lado. Oh Deus, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Nós temos que amar aqueles que podem sentir o desejo de nos matar, e muitas vezes não estamos amando entes queridos nossos que não têm a mesma fé e não são tão cobrados quanto nós. Nos perdoa, Senhor. Senhor, perdoa a nossa ingratidão e murmuração, porque o Senhor tem nos dado tanto, 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 e temos agradecido tão pouco. Senhor, nos perdoa, Senhor. Senhor, nos perdoa, Senhor, por não estarmos engajados na Tua obra como deveríamos, Senhor. Abre os nossos olhos espirituais para a verdade, Senhor, e nos livra de todo engano, de toda falsa paz, de todo auto-engano, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor.
nos guia nessa noite pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém. Saúde, seu irmão, cumprimento o santo. E diga para ele e para você mesmo: Jesus é o seu descanso.